Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live do Sicoob Centro-Sul Mineiro, onde vamos abordar hoje um assunto muito importante, né? Como nós estamos no Setembro Amarelo, nós achamos importante trazer isso aqui para vocês. Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio. E para falar um pouquinho sobre isso para a gente, sobre esse assunto, nós trouxemos uma convidada super especial, que é a Jane, que ela é psicóloga aqui em Carmópolis de Minas. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada, Carol. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz com o convite do Sicoob Centro-Sul Mineiro e confesso que de coração aquecido pela iniciativa do Sicoob, né, em levar um assunto tão delicado, tão importante, né, levar ao associado, né, além dos colaboradores. Então, eu realmente estou de coração aquecido. Obrigada por estar aqui hoje conosco. Esse tema é um tema que ainda tem muitos tabus, né? Mas cada vez mais a gente entende que falar sobre saúde mental é necessário e a gente vê que realmente é de extrema importância trazer isso para as redes sociais, para as empresas, né? E para a sociedade, porque ainda assim é um tabu. Sim. Então, Carol, o assunto, né, saúde mental, eu vejo que as pessoas elas têm uma certa facilidade até em falar sobre, né? Então, a gente tem aí muitas campanhas que abordam, né, o assunto saúde mental, tem o Janeiro Branco, o próprio Setembro Amarelo, até outras campanhas, né, que não tratam diretamente este assunto, mas enfatizam a necessidade da gente ter esse cuidado com a saúde mental. Então, eu vejo que falar sobre saúde mental não é algo tão difícil, sabe? Mas tem um assunto específico dentro da saúde mental que sim, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande que é o suicídio, né? As pessoas elas têm um pensamento de que se falar vai dar ideia. Sim. Né? Se falar vai dar ideia, então melhor eu ficar caladinho, não vamos mexer nesse assunto, né? Senão vai ser um problema. E, assim, os dados são preocupantes, né? Então, a gente tem aí, mundialmente falando, são 700 mil casos por ano. Isso aí, para a gente ter uma noção desse número, a gente está falando de uma morte a cada 40 segundos. Né? Uma tentativa a cada 4 segundos. Né? No Brasil, esse número está em torno de 1.000, quem dera se fosse 1.000, né, Carol? 15 mil, em torno de 15 mil mortes por ano. Sim. Né? 38 por dia. Sim. E por que por mais que tenha tantos, a gente, né, vê tantos casos de suicídio, ainda assim as pessoas ainda têm medo de falar sobre o assunto? Eu acho que mais desse tabu, né? Morte é um assunto que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de tratar, né? Então, o câncer, né? Há um tempo atrás era aquela doença, ninguém falava, tinha medo de falar o nome do câncer, né? E o suicídio eu acho que pior ainda, porque tem também um preconceito, né? Então, assim, existe um estigma em relação ao preconceito, né? Muita gente entende como necessidade de atenção e não tem nada a ver. Então, mais motivo da gente ver a necessidade de levar informação, né? E assim, é um assunto que envolve políticas públicas, né? Envolve questões sociais, culturais, né? Além da saúde mental, é claro, né? Então, a gente vê assim, que a maioria dos casos eles são, né, assim, com causas maiores são de transtornos mentais. Sim. Mas existe uma parcela importante
que fala de questões sociais, né? E, infelizmente, essa parcela, ela encontra-se principalmente nos jovens, que é outro dado também preocupante, né? A gente teve um aumento na porcentagem de mortes de crianças, né, adolescentes. Então, a faixa etária dos 12 aos 29 anos, esta está entre a quarta causa. Sim, e mesmo com tanta informação, mesmo com os jovens de hoje em dia tendo tanto acesso às redes sociais e a essas informações, ainda assim é um dado alarmante, né? Alarmante, é um dado preocupante, por isso que as escolas precisam falar sobre esse assunto, né? As igrejas, as empresas, né? É importante tratar esse assunto, né? Levar o máximo de conhecimento, porque quanto mais a gente conhece, mais fácil é tratar o assunto, tratar o problema, né? A gente precisa ter domínio, até porque é um assunto que até para você abordar com a pessoa, ele é muito delicado. Então, se você não tiver o conhecimento suficiente, corre o risco de você instigar, né? Ao invés de você ajudar aquela pessoa, né? E eu vejo assim, pelo meio em que eu vivo, né, que muitas pessoas ainda têm essa vergonha, esse medo de procurar uma ajuda psicológica mesmo, com um profissional. Você, como psicóloga, o que você acha disso? Então, Carol, eu acho que as pessoas precisam entender a psicoterapia como algo preventivo, sabe? Ela tem sim né, o viés curativo, né? Ele é necessário, inclusive o tratamento para o suicídio, ele é feito com profissionais da saúde mental, o psiquiatra, que ele vai entrar aí com a medicação, né, para controlar um pouco mais desses pensamentos, das substâncias que já estão alteradas. E o psicólogo vai ajudar na questão do comportamento, né, lidar com, às vezes, algumas situações que estão difíceis, né, muita gente não vai expressar sinal, sabe, assim, não deixa sinal nenhum, às vezes aquelas pessoas que de repente você fala assim, gente, mas como pode, né, como pode? Então, mas lá dentro tem um sofrimento muito grande, então Sim. assim, algumas pessoas têm muito preconceito, de fato, né? Eu vejo aí pessoas que nunca procuraram porque não faz ideia de como, não faz ideia mesmo, né? De que é um psicólogo, o que faz, né, um psicólogo, como que é uma psicoterapia, existem alguns Sim. tabus em relação a isso. Inclusive né? Tem uma frase que muita gente usa que psicólogo é pra gente doida. Então, eu acho assim que até com essas campanhas que a gente tem aí de saúde mental, Sim. eu vejo que hoje em dia o psicólogo ele tem sido mais acessado. Sim. Principalmente aí nesse período pandêmico, né, pós-pandêmico. Então, assim, as pessoas têm acessado mais, tá rompendo com esse preconceito. Agora, tem uma coisa que eu percebo que acontece muito, às vezes a pessoa tem resistência em procurar e quando ela vai, ela não se identifica. E aí ela generaliza. Então, quando você vai conversar com ela, mostrar a necessidade de buscar esse auxílio, aí a fala não, mas eu já fiz e não gostei, não dá certo para mim, né? Então, tem esse preconceito. É importante a pessoa entender que a psicoterapia, ela tem várias abordagens, né? Tem cada terapeuta, cada psicólogo, ele vai trabalhar com aquilo que ele mais identifica, né? Além disso, para além desse título que a gente tem, né? A gente tem atrás desse título um ser humano. Sim. Que tem a sua história de vida, né? As suas crenças, seus valores, Sim. que também moldam a terapia, a maneira que ele vai trabalhar, que ele vai conduzir o tratamento. Então, eu falo que o tratamento, a psicoterapia, né, ela é personalizada, porque cada profissional é de um jeito e cada paciente também é de um jeito, né? Sem contar que na primeira consulta, toda pessoa tem uma bagagem toda antes, né? Então, em uma consulta não dá pra vocês, né,
fazerem um tratamento 100% ali, não dá para vocês abordarem tudo. Então é importante que a pessoa vá uma vez, vá duas, vá três. Sim, né? É um processo, né? A terapia, ela é um processo. Existem alguns casos, sim, que dependendo do que a pessoa traz, há necessidade de uma intervenção imediata, né? Mas normalmente nas primeiras sessões a gente está ali num papel de escuta, né? A intervenção, ela vem depois. Eu acho que a responsabilidade ela é muito grande para a gente simplesmente escutar e sem ter, vamos dizer assim, conteúdo suficiente, a gente já querer fazer uma intervenção, sugerir alguma mudança na vida da pessoa. Tem muita coisa ainda para a gente conhecer, né? Sim. Mas eu acho que esse preconceito, né, de que terapia é tudo igual, ela dificulta, sabe, as pessoas a buscarem. Eu acho que hoje em dia, até mais que esse pensamento de que é coisa de doida, frescura, né? Não é para mim, não preciso, né? E precisar, eu acho que todo mundo precisa. Na verdade, isso que eu ia falar, na verdade, eu acho que todo mundo deveria ir um dia, ter essa experiência, porque problemas todos nós temos, né? Sim. Seja na família, seja em uma amizade, no trabalho. Então, eu acho que não só os problemas, né? Mas para a gente entender um pouquinho da vida, do que a gente passa, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Sim, né? Sim, é o autoconhecimento, né? Sim. Eu acho que a gente tem muita coisa para conhecer da gente mesmo, né? Eu falo que a pessoa que acredita que sabe tudo, ela tem muito a aprender, né? Verdade. E quais sinais no dia a dia podem indicar que precisamos dar mais atenção à nossa saúde emocional? Então, Carol, vamos focar aí no Setembro Amarelo, né? Vamos. Primeiro, eu acho que as pessoas precisam entender que nem todo mundo vai expressar algum tipo de sinal, né? Tem sinais que são de fato imperceptíveis, né? Outro ponto que eu acho importante as pessoas entenderem é que não somos Deus. A gente vai dar o nosso melhor. E eu tô falando não só o profissional, né? O profissional, ele tem técnicas, muito mais técnicas, né? Para trabalhar a questão, mas eu tô falando daquela pessoa que tá lá no dia a dia, com quem tá ali nesse sofrimento, lidando com essa situação e que muitas vezes não consegue, né? Às vezes, por mais que ela faça, talvez ela não consiga, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que existem pessoas que não dão sinais e mesmo aquelas que às vezes têm sinais, às vezes tem coisas que estão para além do que a gente tem condição de fazer. Mas, de modo geral, né, a gente pode falar aí de alguns sinais que são importantes, mas para isso eu acho interessante a gente dividir os grupos, né? Então vamos falar assim, o jovem, né, que é essa faixa etária aí dos 12 aos 29 anos, aliás, 29 não, vamos diminuir um pouquinho, vamos colocar 25, e o adulto e o idoso, né, que a gente vai falar aí de motivações diferentes, tá? Vamos pensar assim, o jovem, ele tem algumas condições que são interessantes. Primeiro, que a gente tem aí a imaturidade cerebral, né? Então, o cérebro ele vai ficar pronto entre 21 e 25 anos, mais ou menos por aí, nessa idade. E em consequência disso, acaba apresentando comportamentos mais impulsivos, comportamentos inconsequentes, a imaturidade em algumas questões, e quanto menor a idade, mais deficiência nessa maturidade aí a gente vai ter, né, para esse jovem. Um outro fator que também é natural desse jovem é que ele busca pertencer a grupos, né? Ele está numa fase onde esse pertencimento é importante, a identidade, ele está formando a identidade, a orientação sexual, né? Então, estes são fatores que por si só
já traz um conflito interno, uma necessidade de auxílio profissional. Só aí já é importante buscar. Aí vamos pensar assim, esse jovem, né, com todas essas questões, quando ele vai para esse pertencimento, essa busca de pertencimento, ele se depara com violência, né, intelectual ou física, ele se depara com o bullying, ele se depara com preconceitos, né, ele se depara com o abuso, né, abuso sexual. Então, estes são fatores sociais, né, e que, vamos dizer assim, que vai dar uma pontuação a mais na pirâmide de risco, né, nesse grauzinho aí. Já o adulto, aí a gente vai falar dos transtornos mentais, né, então, até porque o jovem, essa questão do diagnóstico, até por essa oscilação, né, de emoções, que é outro ponto também que ele tem, é tudo muito intenso, uma variação muito grande, é muito difícil a gente fechar um diagnóstico, né? Até os 17 anos é mais complicado fechar um diagnóstico. Sim. Então, ali a gente foca mais, vamos dizer assim, nesse conjunto de sintomas, né? Já no adulto, a gente consegue uma clareza maior para nomear esse conjunto de sintomas. Sim. E aí a gente já consegue falar com clareza dos transtornos mentais, né? Então, os que são mais, que tem uma frequência maior, né, dos casos, é a depressão, a bipolaridade, o abuso excessivo de drogas, né, álcool, e a esquizofrenia. Sim. Tá? Aí, gente, o que é importante a gente entender? Não significa que a pessoa tendo estes transtornos, ela vai cometer o suicídio, tá? Até porque se você estiver fazendo o tratamento com profissionais adequados, né, cumprindo direitinho ali o que o tratamento lhe propõe, você sai desse grupo de risco. Sim. Você não entra no grupo de risco, tá? Mas, se esta pessoa, né, ela tem aí esse transtorno, né, às vezes até a associação de mais de um transtorno, e ainda passa por alguma questão social, seja aí no adulto, o que a gente vai ver com mais frequência, né? Grandes perdas financeiras, né? Às vezes né, perde o trabalho, relacionamentos, às vezes está num relacionamento abusivo, ou então término de algum relacionamento. Então, tudo isso são fatores motivacionais, aí agravam essa questão dessa pessoa vivenciar tudo isso, né? Sim. E o quanto que é importante toda a conscientização de vários assuntos, né? Tanto nas escolas, nas igrejas, nas redes sociais, porque né, envolve o uso de drogas, o abuso sexual, a violência doméstica, o endividamento, né? Sim. Então, o quanto que é importante, jogos, então, o quanto que é importante ter essa conscientização sempre, né? Em todos os meios que a gente vive. Exatamente. Agora, um outro grupo que não é mencionado muito são os idosos também, né? Que aí o fator motivacional, além desses transtornos, né, vem também aí a própria aposentadoria, né? Às vezes é aquela pessoa que desde a infância com uma vida ativa, né, trabalhando, e aí de repente ele para tudo, né? E aí começa a se sentir inútil, né? Vem aquele sentimento de não ter funcionalidade mais, né? Nem para a sociedade, nem para a família. Até a solidão mesmo, a solidão, né? É um outro fator. O luto, né? Principalmente a questão do cônjuge, doenças degenerativas, aí são fatores importantes para a gente buscar aí o auxílio. Nesses fatores aí que eu coloquei, como eu falei lá no adolescente. Então, assim, a gente não precisa
esperar apresentar sinais de sofrimento maior, gente. Não precisamos passar por um sofrimento maior. Se a gente está vendo que a gente está dentro dessa situação, num contexto tão cheio de conflitos, vamos buscar ajuda, não vamos esperar mais, né? Mas, se mesmo assim, né, não fomos buscar ajuda, aí vamos pensar nos sinais para além desses que a gente aí já citou. A automutilação, né, é um sinal, né, lembrando que são coisas diferentes, né, então assim, as motivações são diferentes, a pessoa que comete a automutilação, ela tem uma motivação e a do suicídio é outra, né, mas normalmente quem vai cometer, né, quem pensa em cometer o suicídio, a ideação suicida, ela pode apresentar esse comportamento também. E é bom prestar atenção mesmo, prestar né? atenção. Blusa de frio. Tenta cobrir, né, as partes, né, se a blusa de frio às vezes está aquele calorzão, tá cobrindo, isso, né, aí a automutilação não é só cortar, às vezes é se queimar, às vezes é arrancar cabelo, né, então são autoagressões, né, pensamentos depreciativos, isolamento, né, a própria ideação suicida, né, um comportamento, falar sobre, né, às vezes a pessoa anuncia isso de alguma forma, seja em redes sociais, com postagens, ou falando para um amigo, e aí é outro ponto, gente, importantíssimo, principalmente entre os jovens, isso acontece muito, né, então pede segredo sobre isso, é uma coisa muito séria para você guardar, é pesado, né, aí e nos Estados Unidos tem uma campanha que eu acho interessante, que eles falam assim, antes um amigo bravo que um amigo morto. Sim. É pesado, mas funciona, né, sim. E de fato né, então assim, tem que contar, escutou, tem que contar, né, mas outra coisa, né, consumir muito conteúdo, porque do mesmo modo que tem o conteúdo positivo, igual esse vídeo, que é de informar, a intenção de levar informação, de prevenir, infelizmente tem aqueles conteúdos que são prejudiciais, então se percebe que está consumindo muito desse conteúdo, né? Sim. No caso do adolescente, baixa de notas, né? Falta de concentração. Essa mudança repentina, né? Exatamente. Essa necessidade, às vezes, nem sempre é o isolamento, né? Essa necessidade de chamar a atenção de alguma forma, na escola, em casa. A agressividade. A agressividade também é um ponto, né? Sim, são pontos importantes para a gente prestar atenção. Então, como eu falei, nem sempre vão ser perceptíveis, mas a gente percebendo estes sinais, aí a gente já tem que buscar ajuda. Sim. E onde buscar ajuda? Quais são esses meios de apoio? Então, o profissional que vai tratar, né, é o psiquiatra, psicólogo, né? Sim. Então, onde a gente vai encontrar aí esses profissionais? Nas clínicas, né? Convênios, a gente tem convênios também que você consegue aí um número de sessões, né? Tem Sim. Psiquiatra também, até mais fácil. Tem o CAPS, né? Algumas igrejas também têm um profissional da psicologia que podem também oferecer esse serviço. Associações, né? Existem associações comerciais que costumam ter também programas de desconto, né? Que oferecem também esse profissional. Acho que aqui em Carmópolis tem também, acho não, tem. Uhum. O Assim Saúde, né? Verdade. Tem o Assim Saúde, que é um programa de desconto. Tem o CVV, que é o 188, o CVV tem sempre alguém ali 24 horas, né? Você pode levar qualquer assunto para tratar, desde que seja saúde mental, né? Sim. Que você vai receber uma orientação adequada em relação ao que está acontecendo, né? Tem o Abraces, que é a Associação Brasileira de Apoio aos Sobreviventes e Enlutados do Suicídio, né, que também pode auxiliar, lembrando que o CVV e o Abraces, eles são pontos de apoio,
né? Ele não substitui o tratamento. Tratamento, sim. Nós temos pergunta? Uma pergunta aqui, o Romualdo Rezende pergunta por que é tão difícil mostrar um caminho de cura e tratamento às pessoas que estão com estes problemas? É porque, na verdade, né, primeiro, olá, Romualdo, né, obrigada pela participação, boa noite. Então, Romualdo, o que acontece? A pessoa que ela está enfrentando, né, esse sofrimento, ele está numa situação de desesperança muito grande, muito intensa. Desesperança e sofrimento e dor, né? O grau de desesperança é o grau máximo. E aí a pessoa, ela entra numa situação onde ela passa a não acreditar na sua condição de cura. Né? Por isso que é tão difícil, né? Inclusive para que a orientação que a gente dá, né, na abordagem, acho que provavelmente a gente vai falar também mais sobre isso, né, Carol? Sim. Mas assim, de forma muito respeitosa, né, tentando convencer aos pouquinhos a importância de buscar, vendo que você não conseguiu, né, sozinho ali fazer com que a pessoa busque. Eu já tive casos, por exemplo, onde pais foram para o consultório. Olha, eu estou com o meu filho, está passando por essa situação e eu não sei o que fazer, né? Aí a gente consegue, né, a partir do que a gente vai coletando ali de histórias da pessoa, orientar os pais, né, numa forma até de intervir ali, auxiliando nesse convencimento, né, para que a pessoa venha. Mas é o grau de desesperança, né, que a pessoa se encontra. Sim. E existe diferença entre um tempo ali, um dia ruim e algo que merece mais cuidado? Com certeza. Com certeza. Um dia ruim todos nós temos, né? Sim. Eu falo que o dia ruim, vamos pensar assim, é um dia onde você tem uma sequência de acontecimentos negativos, né? Mas que ao final do dia ou no dia seguinte, você consegue se reconectar às coisas positivas e a vida segue, né? Tá tudo bem. A gente vai pensar assim, né, já na necessidade de cuidado, é quando você não consegue se desconectar dessas coisas negativas que aconteceram, né? Você começa a ter uma frequência na oscilação de humor, né? Uma irritabilidade diante de determinadas situações que são, vamos dizer assim, pequenas. Sim, né? Eu acho que quem, né, sofre com isso, acho que uma coisa pequena se torna uma coisa enorme na cabeça da pessoa. Sim. Às vezes para o outro ali é uma coisa normal, mas para quem está sentindo e está vivendo aquilo ali, se torna uma coisa imensa, né? Por isso não podemos invalidar, né, Exatamente. a dor do outro, porque a pessoa que está ali numa condição emocional mais afetada, ela tem uma distorção da realidade, né? Então, por isso que às vezes uma coisa que ela mesma, né, fora daquela condição, ela resolveria tranquilamente. Mas quando ela entra nesse quadro, aquilo já se torna limitante para ela, né? Então a gente não pode julgar, porque o que eu vivo, a minha história de vida, a minha maneira de agir, ela é de um jeito de acordo com o que eu construí comigo, né? E você é diferente, né? Sim. Então a gente não pode julgar, né? E é de extrema importância quem está ali, né, vivendo com aquela pessoa, ter paciência. Porque eu acho que é uma palavra que define paciência. Porque você não está passando por aquilo, mas você tem que não saber lidar, porque nem todas as pessoas vão saber lidar com aquilo, né? Mas ter um mínimo de paciência. Sim, com certeza, né? Paciência, saber escutar, né? Ter uma escuta desenvolvida. Sim. Né? E quais hábitos simples que a gente pode ter no dia a dia que vai nos ajudar a cuidar da saúde mental? Então, realmente os hábitos precisam ser simples, né? Eu falo que para a gente criar um hábito diário, ele tem que ser aquele hábito que você consiga colocar em prática, né? Então, ações pequenas, né? Que seja
uma refeição ao dia. Às vezes a pessoa nem consegue ter uma refeição ao dia. Eu vou te dar um exemplo até da minha casa. A gente não consegue ter todos os dias ali uma refeição que todo mundo senta à mesa. Aí a gente escolheu o domingo para a gente ter uma única refeição que com certeza a gente vai estar todo mundo reunido, que é o café da manhã. Ali o café da manhã de domingo pode acontecer o que for, mas é da nossa casa, da nossa família, né? Então, aquele momento não tem telefone, é um momento de conversa, a gente escuta música, a gente conta história, a gente dá risada, a gente faz dobradura que fala, aquele do papelzinho, né? Então, é um momento nosso, ninguém se preocupa com o tempo, né? Então, isso é um hábito que nos faz muito bem, né? Revigora ali tudo que a gente tem, coloca em dia, né? Todas as coisas. Mas, assim, eu acho que dialogar mais, criticar menos e exercitar a gratidão. Aí, gente, eu falo que a gratidão até é interessante, a gente... porque o exercício de gratidão, ele é necessário. Para quem não tem essa prática, ela é mais difícil da gente trazer para o nosso dia a dia. E aí eu costumo dizer o seguinte, que no começo tem que ser mecânico mesmo, sabe? Né? Não tem como você chegar em casa, ver, sei lá, uma pia cheia de louça e pensar assim, nossa, obrigada, tem um monte de louça. O primeiro pensamento, ele vai ser, nossa, o que eu vou fazer aqui agora, né? Sim. Tô cansada, eu tenho um monte de louça ainda para lavar. Mas aí a gente meio que força, sabe? Essa gratidão aparecer, né? Que aí é a hora de você falar assim, não, mas se tem louça suja é porque tem comida dentro de casa para sujar. Então, assim, se eu tô com um monte de roupa para lavar, é porque eu tive condições de comprá-las, né? Então, a gente vai meio que exercitando de forma mecânica. A intenção do exercício de gratidão é fazer com que você perceba para além do negativo, né? Então, chega um momento em que você já vai fazer isso automaticamente. Mesmo que de forma demorada, mas ele vai fazer você enxergar o que de positivo existe em sua vida, né? Sim. Mais uma pergunta? Não tem pergunta, mas tem comentário. Sim, pode, claro. Um comentário aqui, alguns comentários para reflexão. A Rosânia Silva fala, já vivi na minha família, a pior coisa é a pessoa ser desacreditada no seu sofrimento. Além de que manter um tratamento é muito difícil. A Andrea Sampaio fala, muito válido esse assunto, parabéns pela iniciativa, vejo que as relações humanizadas ainda é o melhor caminho, prestar atenção às pessoas ao nosso redor, realmente se importar com o outro. Sim, né, que bom, obrigada, gente, e realmente a gente precisa de empatia, né? Sim. O tratamento eu sei que é difícil mesmo, tá, gente? A gente precisa de ter um pouco mais de persistência, mas olha, uma coisa importante sobre o tratamento é que ele é 100% eficaz. É 100% eficaz. A pessoa, ela consegue sair da situação de risco, né? Sim. Desde que ela faça com os profissionais adequados, cumprindo direitinho, né? Eu vejo que muita gente tem medo do psiquiatra. Eu acho que tem mais medo do psiquiatra do que do psicólogo. O preconceito também em relação a medicamentos. Eu tenho que tomar um medicamento, eu não quero, eu sou muito novo. Gente, às vezes vocês vão ter que tomar um medicamento para essa situação específica, muitas vezes por um período curto, né? Então, assim, mas se vai fazer bem, se vai salvar a vida, por que não? Sim. Né? Eu já passei por isso, eu tive muita resistência de procurar um profissional, muita mesmo. E hoje em dia eu vejo o quão necessário que foi procurar um psiquiatra com a ajuda, juntamente com o psicólogo, o tanto que fez diferença. E hoje em dia eu posso falar disso com tranquilidade, eu posso, ajudar outras pessoas, eu sei o que a outra pessoa está sentindo, né? E com isso a gente tendo na nossa família, tendo no nosso meio, a gente consegue ter um pouquinho mais essa visão, né? E é muito importante, realmente.
A gente ter essa ajuda. O acolhimento faz toda a diferença, né? Seja dentro de casa, do profissional que for receber, né? Quando eu falei que este assunto envolve políticas públicas, né? Eu acho que não só porque precisa facilitar mais ainda o acesso, mas eu acho que o tratamento ele tem que ser integrado, sabe? O profissional lá de ponta, né? De atenção primária até a secundária, ele tem que ter o conhecimento adequado, né? Porque infelizmente a gente vê aí diagnósticos sendo feitos inadequadamente, né? Esse acolhimento, às vezes de forma inadequada, às vezes de alguns profissionais, às vezes da própria área de saúde, né? Sim, e o tanto que é importante a unidade básica de saúde mesmo da cidade saber fazer esse acolhimento, porque eu acho que, né, o primeiro contato ali é com a unidade básica de saúde, né? Sim, sim. E hoje em dia eu falo que já evoluiu muito, assim, Carmópolis tem o CAPS, né? A gente sabe que tem uma equipe, eu não estou lá, tá, gente? Olha só que eu nem estou lá, e por isso estou falando, mas a questão nem é essa, né? A questão é levar o acesso, levar o conhecimento, né? Mas eu conheço pessoas que estão lá e já mudou muito de um tempo para cá, assim, o número de profissionais aumentaram, né? A qualidade aumentou também, existem grupos de ajuda lá dentro. Sim. Então é bem bacana. E eu vejo um certo preconceito justamente por causa das redes sociais, enfim, muitas brincadeiras, né? Ai, vai no CAPS. Mas o CAPS, assim, é essencial em uma cidade. Sim. Eu acho que aí, na questão do CAPS, eu acho que entra muito aquele preconceito. Né, que você falou, a questão do, não, mas lá é coisa de louco. Que louco. Né? Não é, gente, não tem nada a ver. Tem pessoas tem aqueles que têm um acometimento maior, mas tem aquelas pessoas que não, que estão lá por questões também sociais. Sim, né? Exato. E como pequenas pausas, né, como você já havia falado, né, deu o exemplo aí da sua casa, e esses momentos de lazer impactam no bem-estar? Então, primeiro que a gente tem que entender que isso é preventivo, né, é uma forma que a gente tem de prevenir, né, além de prevenir aí algumas condições emocionais aí prejudiciais, né, a gente vai conseguir controlar o estresse, né, que é natural, tá, gente? O estresse é algo natural, a gente não vive sem ele. É ele que faz, né, a gente ir em busca, né, se movimentar, a gente precisa dele, mas a gente precisa ter ele controlado. Sim. E essas pausas ajudam nesse controle. Essas pausas ajudam a gente na criatividade, na concentração, nos relacionamentos, né? Porque quando você né, entra aí numa situação de estresse contínuo, né? Às vezes excesso, sobrecarga, né? A gente não tem como, né? Quem está próximo acaba sentindo, assim, as relações elas são afetadas, então essas pausas elas ajudam também nisso, né? Uma coisa que super funciona para mim, vou falar, né? Eu, Carol, vivenciar o momento ali, coisas simples mesmo, né? Sentar em uma grama, pegar na grama, estar ali com uma amizade, olhar no olho da pessoa, tirar o celular de perto. Tô na academia, eu tô na academia, vamos viver aquele momento. Vou tomar um café? Sentir o gosto do café, o gosto da comida, né? E é interessante, Carol, porque sobre isso, né, eu tenho um discurso que eu acredito que todo mundo deve ouvir, né? Assim, gente, o tempo tá passando tão rápido, né? Tá. Não tá? Tá não, Carol. O tempo continua tendo 24 horas. Só que o que acontece? A gente, nós é que não estamos nos conectando com o tempo da maneira correta, né? Então, eu falo que, assim, às vezes a gente fica tanto tempo no celular e a gente esquece de se conectar, tudo isso que você disse, né? As situações pequenas ali do dia a dia. E quando você sai você entrou, tipo, num tempo, de manhã, quando você vê, já tá de tarde, né?
E aí te dá essa sensação, né, de tempo perdido, né? Eu não fiz, nossa, o tempo acabou e eu não fiz nada, né? O tempo tá voando. E eu acho que vem muito isso aí que você está falando, a gente saber se conectar com o nosso momento. Então, além dessas pausas, né? Porque não adianta a gente parar e também não saber aproveitar esse tempo, né? Sim. Aí a gente tem que saber se conectar a ele. Sim. E para quem tem essa dificuldade, eu sei que hoje em dia todo mundo tem a vida muito corrida, né? Como que faz para equilibrar trabalho, família, vida pessoal? Então, eu acho que para quem tem dificuldade, né, o que eu recomendo é pare. Pare, repense, né? E se reorganize, né? Então, identificar as prioridades, né? Quais são as prioridades, né? A ordem de prioridades, né? Estabelecer tempos realistas, né? Realistas. Aproveitar mais, assim, como se diz, assim, os momentos que ele tem, né, assim, se a entrega está no trabalho, é o trabalho, está na família, é a família, né, mas seria isso, acho que repensar, reorganizar, né, o seu momento, porque a vida que a gente tem é só aqui, só essa. Depois, né, essa cultura do depois, inclusive, é uma cultura muito perigosa, né, eu falo que a gente tem muito disso, né, depois a gente tira um tempo pra gente, depois eu faço a visita, e depois, tanta coisa pode mudar, né, depois você pode deixar de ser prioridade, né, e aí aquilo não vai acontecer, né. Muitas vezes a gente vê as pessoas passando por aquilo, mas não sabe de que forma a gente vai ajudar, né? De que forma nós vamos poder abordar até alguma forma correta, alguma forma mais leve de abordar aquilo ali sem invadir, sem julgar, né? Então, eu acho que a primeira coisa você precisa entender se você está apto para isso, né? Será que eu tenho uma condição emocional de tratar este assunto com a pessoa? Né? Porque o que você vai ouvir pode ser impactante, né? E aí, se você não conseguir ali ter o controle emocional, você não vai alcançar seu objetivo, que é o de ajuda. Mas, vamos dizer assim, né? Digamos que você não consiga, entendeu que não dá para você? Então vai direcionar para outra pessoa. Mas se você conseguir, aproximar de forma respeitosa, né? E nomear o que você identificou, né? Olha, eu percebi que você anda mais cabisbaixo, muito entristecido, ou, né, eu vi uma postagem, ou eu ouvi alguma coisa, né, então nomear o que você presenciou, né, perguntar, né, o que realmente está acontecendo, escutar, né, dar espaço para que a pessoa fale, sem julgar, só escute, acolha esta informação, valide esta dor, né? Nossa, eu imagino que para você chegar a esse pensamento, o sofrimento deve estar muito intenso, né? Faça perguntas, né? O que te levou a tomar essa decisão, né? Você buscou ajuda? Onde você buscou essa ajuda? Né? Como foi para você essa ajuda? Então, são perguntas que ajudam a pessoa a se organizar, porque às vezes ela está no pico do pensamento, né? E à medida que você vai fazendo essas perguntas, ela consegue se organizando e tranquilizando um pouco mais em relação ao que ela está trazendo ali para você, né? Expresse a sua intenção, né? Olha, eu quero te ajudar, né? Dê exemplos de situações bem-sucedidas, isso é importante, né? Então, fale de profissionais que de repente você conheça, né? Não conheço nenhum.
né? Mas fale da importância de buscar. Muitas vezes, quem vai ter que fazer esse movimento é você, que está ali oferecendo essa ajuda. Porque a pessoa, igual o Romualdo mesmo falou, né? Às vezes ela não está na disposição de fazer esse movimento. Sim. Então, às vezes há necessidade de você marcar um profissional, ir às primeiras consultas, né? Acompanhar nas primeiras consultas. E aí seria esse o caminho, sabe? Sim. Né? E o que eu não devo falar de jeito nenhum para uma pessoa que está nesse momento tão delicado, né? Eu acho que primeiro é invalidar a dor, né? Acho que a gente, como eu falei, né, anteriormente, nós somos, a nossa vivência é diferente, a gente não sabe como que tá aquilo ali para a pessoa, né? Então é acolher a dor, invalidar não, coisas do tipo, nossa, mas por isso não é motivo de você pensar assim, né? Uhum. Não invalide, não simplifique, né? Coisas do tipo, nossa, mas você tem uma família maravilhosa, você tem casa, você tem carro, você tem emprego. Não é sobre ter, é algo para além disso, né? Então, não adianta você citar, né, tudo isso para a pessoa, isso vai gerar mais culpa, porque além, nossa, eu tenho e mesmo assim eu tô aqui pensando nisso, né? Então pode piorar ainda a situação da pessoa. Outra coisa é incentivar, né, desafiar. Às vezes numa situação de desespero da pessoa que está ali ouvindo, ou às vezes até numa discussão, né, pode acontecer da pessoa falar, mas você sempre fala e não faz, né? Sim. Nossa, você fica chamando atenção, né? Outra coisa, não julgue, né? Então a gente não pode fazer isso, só acolher, gente, escutar, né? Às vezes, dois ouvidos, sim, uma boca. A gente escuta mais, a gente fala menos. Né? Sim. Seria isso. Sim. Agora eu vou fazer uma coisa rápida aqui, que eu costumo fazer, a gente costuma fazer nas lives, né? Que é o famoso ping-pong. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder com palavras rápidas, frases rápidas. Pode ser? Pode. Vamos lá. Jane, saúde mental é? Necessária. Um hábito simples que faz a diferença. Gratidão. Uma crença que precisamos quebrar sobre terapia. Que é tudo igual. Uma atividade que te ajuda a recarregar as energias. Meu café da manhã em família. Ai, ótimo. Uma palavra que resume o que deseja para quem nos assiste. Acolhimento. Acolhimento. Jane, nós estamos encerrando por aqui, pessoal. Queria te agradecer muito. Assim, esse assunto é de extrema importância. Eu acho que não só no Setembro Amarelo, mas nós devemos falar disso sobre o ano inteiro, né? Porque não é porque acabou setembro que vão acabar os suicídios, né? Infelizmente. Infelizmente. Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Nós temos que ter esse olhar, né, para dentro de casa, para o meio que a gente vive, para o trabalho. E a gente tem que conscientizar, acima de tudo, né? Sim. Eu também agradeço, né, imensamente, mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. E eu vou deixar um recadinho para quem está aí do outro lado, passando por essa situação, é que nós da saúde mental acolhemos a sua dor. Existem pessoas que se importam e querem ajudar. Sim. E lembrando que cuidar da saúde mental é um ato de coragem e amor próprio, né? Sim. E se você está passando por isso, realmente procure uma ajuda, vá até um ponto, né, mais próximo de saúde aí da sua cidade. Não deixe de falar sobre, não tenha vergonha, né? E é um ato de coragem mesmo, pessoal. Existem outros caminhos, né, Sim. Carol? Sim.
Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, Jane. Eu que Esperamos agradeço, você Carol. aqui outras vezes. Com certeza. Contem comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite.